Olá, pessoal! Agora que vocês já dominam a questão das parametrizações dos sistemas sobre a folha de 13º salário, está na hora de colocar a mão na massa e gerar o cálculo dentro do sistema. Mas antes, é fundamental que você consiga confirmar se existem eventos específicos de 13º salário para que sejam lançados, para que depois você gere o cálculo da sua folha com maior assertividade. Na prática, o que a gente precisa fazer? Barra de menus na parte superior da tela, opção lançamentos automáticos, e aqui você precisa definir aquilo que é mais usual para você. Se é gerais do usuário, por empresa, por sindicato, por funcionário evento fixo, convênio assistência à saúde, pensão alimentícia e até mesmo múltiplos vínculos. Nesse exemplo, a gente vai fazer um lançamento por funcionário evento fixo. Então, quando a gente acessa a tela de lançamentos automáticos por funcionário, eu vou selecionar um funcionário específico, e aqui eu vou lançar dois eventos que são da folha de 13º salário com relação ao adicional de periculosidade. Então, eventos que compõem remuneração, existem verbas específicas de acordo com o layout do e-social. Nessa situação, eu vou acionar o botão novo e eu vou colocar os códigos dos eventos. Então, como eu estou falando da primeira parcela, é o evento 274, adicional de periculosidade. Coloco o percentual específico. A data início eu vou preencher como novembro de 2021 nesse exemplo. Gravo a informação. Já vou me antecipar para que eu não tenha problemas na segunda parcela. Clico novamente no botão novo e coloco o código do meu evento sobre a segunda parcela. Falando do adicional de periculosidade, é o 176. Preencho o percentual. Coloco também a competência de novembro como data início e gravo essa informação. Feito esse procedimento, é isso que vocês precisam realizar com relação aos lançamentos de evento. De repente a minha empresa não tem adicional de periculosidade, mas tem insalubridade, adicional noturno, que compõe remuneração, tem um adicional de dupla função. Então a lógica é a mesma, é só acessar o menu de lançamentos automáticos, verifica qual que é o caminho mais usual para você, lance os eventos, existem eventos específicos para a primeira e segunda parcela, e depois disso grava a informação para partir para o cálculo. A gente tem um autoatendimento que a gente demonstra para vocês quais são os eventos específicos, né, e exclusivos aí para a folha de 13º salário. Então aqui ele tem uma listagem, é o autoatendimento 2370, tá? E ele demonstra quais são os eventos que você precisa utilizar na primeira parcela e quais são os eventos da segunda parcela, tudo bem? Então, perfeito. Depois que você tem uma noção com relação aos lançamentos desses eventos, está tudo certo na sua base, agora sim a gente vai partir para o cálculo. Para isso, barra de menus na parte superior da tela, opção cálculos, processamento folhas, mensal. Então, quando a gente acessa a tela de processamento de folhas mensal, a gente precisa filtrar o tipo de folha que a gente vai fazer o processamento. É um 13º salário, primeira ou segunda parcela. Nessa situação específica, a gente vai calcular a primeira parcela. Então, a gente vai selecionar essa opção. Também podemos selecionar os funcionários específicos, ou seja, eu posso calcular apenas um ou dois funcionários, ou toda a minha empresa de uma única vez. Clico no botão OK, e o 13º salário ele tem uma funcionalidade que é para que você consiga desfazer os cálculos, caso você tenha realizado alguma informação e que esteja incorreta. Então, para isso, existe o botão desfaz, né? Se você precisa desfazer o cálculo de um funcionário específico ou alguma situação, você consegue através desse botão. Nesse caso, a gente vai simplesmente gerar o cálculo da folha de pagamento da primeira parcela. Então, eu vou clicar no botão processar. O sistema vai habilitar uma outra subtela para que a gente consiga informar a data de pagamento. Se você faz o preenchimento lá no menu arquivos, histórico de datas de pagamentos, então você já vai ter essa informação preenchida de forma automática. Preciso gerar alteração dessa data. Basta clicar no botão alterar data, fazer o preenchimento manual. Se de repente você vai antecipar a primeira parcela, algo nesse sentido, né? Vai gravar essa opção e depois disso, clica no botão continua e o sistema vai gerar o cálculo da sua folha de pagamento da primeira parcela do 13º salário. Se houverem erros fatais, avisos ou demais informações, serão relacionadas dentro dessa tela de log, né, com o status desse processamento. Caso contrário, após a conclusão do cálculo, basta clicar no botão processamento finalizado e esse é o procedimento necessário para gerar o cálculo da primeira parcela de 13º salário.
Uma outra observação importante, se você tem empresas de local rateado, né, que fazem alocação de mão de obra, que normalmente são aquelas empresas com prestação de serviços, concessão de mão de obra, construção civil, você precisa ratear a primeira parcela? Não, não é necessário. Apenas faça o lançamento dos eventos específicos, caso existam, e depois disso, gera o cálculo dentro do sistema. Agora, uma outra dica adicional. A gente precisa emitir os relatórios para fazer as conferências. Para isso, basta acessar, né, a parte superior da tela no sistema, opção relatórios, mensais, folha de pagamento, mensal web. Então aqui a gente vai ter que aplicar o filtro para emitir o tipo de folha que a gente precisa fazer a impressão e a conferência. Eu vou marcar funcionários e no campo aqui das informações de folha, eu vou selecionar 13º salário, primeira parcela. Eu posso estruturar esse relatório como contínuo ou com quebras, de repente eu posso ter departamentos, locais e setores. Eu posso emitir um relatório analítico e sintético, fazer uma ordenação por nome ou por código. Posso também emitir o resumo dessa declaração marcando esse campo e depois disso, clico no botão imprimir. A partir desse momento, o sistema ele vai emitir o relatório padrão para que você consiga fazer uma verificação se todas as informações da sua folha de pagamento do 13º salário, primeira parcela, elas estão de acordo. Então, aquele primeiro funcionário que a gente utilizou como exemplo, consta aqui o evento 92, que é o nosso evento padrão para o cálculo do 13º salário, primeira parcela, o evento 274, que é o adicional de periculosidade sobre a primeira parcela, e outros eventos específicos que você pode vir a lançar, né, conforme a sua necessidade. Aqui ele vai demonstrar também as bases, né, no caso a primeira parcela, ele vai ter o recolhimento apenas do fundo de garantia e o valor líquido que esse funcionário tem a receber por direito. Então aqui é uma dica para que vocês consigam aí emitir os relatórios de conferência. Outros relatórios adicionais que vocês podem ter dentro do sistema, barra de menus na parte superior da tela, opção relatórios, mensais. Aqui vocês conseguem tirar uma relação também de totais líquidos, né, para conseguir demonstrar para o seu cliente, caso haja necessidade. Então, você clica aqui nessa opção, vai selecionar o perfil de folha, né, no caso, um 13º salário, primeira parcela. Você pode gerar isso em formato de planilha. Se você trabalha com o contador online, você pode marcar essa opção e enviar para o seu cliente sem a necessidade de impressão. Clicou no botão imprimir, ele vai trazer para você aí toda a relação de totais líquidos da sua folha de pagamento do 13º salário, primeira parcela. Então, tudo aqui serve para que vocês consigam ter uma conferência, né, verificação de todas as informações dentro da sua folha para maior assertividade no processo. Mas o importante é que vocês entendam que a lógica do procedimento do cálculo da primeira parcela de 13º salário é essa. Tem mais dúvidas, algum questionamento? Deixa aqui nos comentários que a gente vai ajudar vocês, tá bom? Obrigado, até mais.